Segue então esta primeira carta de um conjunto de 7 cartas de um trabalho que iniciou-se em 2001, feito por mim, José Ricardo Adam, como advogado, ex-membro por quatro décadas da Congregação Cristã no Brasil, observador atento dos movimentos religiosos e sociais. Eu, José Ricardo Adam, 53 anos de idade, em 2023, apresento diante do povo, perplexo e ansioso por respostas, um desafio à liderança desta instituição, que por tanto tempo afirmei a minha fé. Informo desde já que ao término das 7 cartas disponibilizarei gratuitamente em formato de e-book para que possa ser repassado a todo o povo. Gratuitamente. Hoje, é com um sentimento de indignação que levanto a voz, não mais como um eco dos bancos da igreja, mas como um clarão de consciência na obscuridade da complacência. A CCB, uma vez bastião de um discurso de austeridade e discrição financeira, que brandia a bandeira da singeleza ao recusar o dízimo, encontra-se agora em uma encruzilhada ética da sua própria criação. Ao se proclamarem soberanos, guiados pela mão de Deus e distantes das seitas dos homens, como podemos agora rasgar os decretos outrora incrustados em seus púlpitos como divinos? A soberania, quando autêntica, não é um manto que se ajusta às conveniências do clima. É um compromisso inabalável com os seus princípios, aconteça o que acontecer. Ao iniciar essa série de 7 cartas, quero abrir a cortina para o primeiro ato desta inquisição pública. Uma investigação sobre a integridade de uma liderança que, tendo instruído seus fiéis a virarem os ouvidos contra os críticos, deve agora a eles próprios prestar contas em um tribunal do povo. É incoerente que uma igreja tão firme em sua pregação contra as marés das mudanças e tão crítica da mercantilização da fé, desvie-se agora para a conveniência de coletar dinheiro através dos meios que uma vez condenou. Que paradoxo é esse, que viu uma instituição negar a sua própria história, sua teologia, seus editos, sob o véu de se adaptar a tempos modernos, quando o que realmente mudou não são os tempos, mas as exigências de suas próprias necessidades financeiras? A congregação merece mais do que justificações vazias. Merece uma liderança que permanece fiel aos mandamentos que pregou com tanto fervor. Aos líderes da CCB eu pergunto, como podem justificar essa abrupta mudança de direção? Como podem com integridade pedir aos seus membros
para seguirmos nessa nova direção, que parece tão divergente do caminho que uma vez traçaram? Hoje, nas semanas seguintes, com cada carta que eu vou enviar, exorto a liderança a responder publicamente, pois uma liderança verdadeiramente divina, não se esconde atrás de portas fechadas, nem se obriga na sombra do dogma inquestionável. Ela se mantém à luz, pronta para servir e responder àqueles a quem serve. A Congregação Cristã no Brasil, CCB, historicamente pavimentou o seu caminho com uma ortodoxia inflexível e uma abstinência quase intransigente de modernidades tecnológicas e midiáticas, denunciando-as como distrações pecaminosas e corruptoras. Essa postura que antes se erguia como um bastião de pureza espiritual, agora parece ser mais maleável do que jamais poderíamos imaginar. As recentes reviravoltas na doutrina da CCB em relação à televisão, ao uso da internet e as estratégias de monetização são, no mínimo, desconcertantes. Não é o de hoje que a igreja repudiava a televisão, considerada um veículo para o mal, um portal aberto às influências diabólicas do lar. Cultos e pregações, conforme a tradição, deveriam ser espontâneos, iluminados pelo Espírito Santo no momento da congregação, do culto. Qualquer coisa menos orgânica que isso era vista como espiritualmente estéril, pão amanhecido, para usar o vernáculo próprio deles. Contudo, esse pilar aparentemente inabalável de crença agora oscila sob o peso de uma conveniência surpreendentemente mundana. A igreja, que agora se aventura online, pede doações através de um site, mantém cultos arquivados por meses a fio disponíveis para o povo assistir e permite que profecias desses cultos, antes ditas como revelações divinas, efêmeras e exclusivas, se tornem conteúdo digital. Que se torne um conteúdo digital reutilizável. Isso não é só uma retração das suas diretrizes anteriores. É uma revolução completa de práticas. Canais monetizados proliferam, lucrando com a transmissão desses cultos e profecias sagradas, monetizados. E a instituição religiosa que antes os repudiava, agora parece estar fazendo vistas grossas, ou talvez cumplicidade ativa. Que tipo de reverência e sagrado temor pode sobreviver a essa completa metamorfose da prática e princípio? A mudança em si não é o problema. Adaptar-se a uma necessidade para sobreviver, mas a rapidez com que a CCB mudou o seu tom, o seu discurso, a sua doutrina, levanta uma nuvem densa de dúvidas sobre a sua liderança. A inconsistência entre a doutrina pregada e a prática adotada é gritante. Por décadas, a modernidade foi uma realidade palpável, mas somente agora, sob a pressão das vozes críticas e a redução das doações durante a pandemia, elas parecem se dobrar às exigências do tempo presente. A entrada tardia da TV na arena digital sugere um oportunismo que se mascara de evangelismo. E a coleta de fundos, uma vez feita com discrição e humildade antes, agora segue os caminhos da mídia que um dia condenaram. Tudo isso sugere que a espiritualidade e o zelo religioso podem ter dado lugar à praticidade financeira e ao pragmatismo. Essas ações colocam em xeque
a transparência e a retidão moral dos líderes da CCB. Perguntas incômodas precisam ser feitas e respostas claras exigidas. A fidelidade aos princípios de fé é fundamental para qualquer instituição religiosa. Mas quando tais princípios são dobrados a ponto de perderem a forma, o que resta é uma concha vazia, onde uma vez habitou a convicção. A comunidade da CCB merece uma liderança que não somente pregue a retidão, mas que também viva por ela, imune às tentações do tempo e aos apelos do conveniente. Chegamos ao crepúsculo de uma era que viu os pilares de uma fé serem erguidos com a promessa de se manterem inabaláveis diante das tempestades da ganância e do oportunismo. A liderança que uma vez se ergueu orgulhosa em sua austeridade e pureza, agora vê sua imagem refletida nas águas turbulentas da hipocrisia. Não pode haver maior desonra a uma comunidade de fé do que a desvirtuação de seus valores mais sagrados, aqueles mesmos que se proclamou como sua essência superior. O ato de pedir esmolas utilizando os mesmos meios que outrora foram condenados é mais do que uma mudança de estratégia, é um abandono da identidade, uma mancha no tecido moral que uma vez vestiram com tanta honra. Este é o momento de enfrentar a realidade com olhos abertos e corações incansáveis. A verdade é uma luz que, mesmo quando barrada pela sombra da censura, encontra seu caminho através das frestas da dúvida e ilumina a consciência dos justos. Ao povo que construiu com suas mãos e corações templos de fé, é negada agora a oportunidade de usar a sua voz para questionar, para buscar clareza, para encontrar verdade no diálogo e na transparência. Aos fiéis que permanecem calados nas redes, silenciados nos templos e zombados por aqueles que uma vez criticaram, pergunto: aonde está a dignidade na obediência quando ela se torna cúmplice de uma desorientação moral? A liderança que falha em honrar as suas próprias palavras é verdadeiramente digna? É verdadeiramente digna de guiar almas em busca da luz? Deveríamos nós, seguidores de uma verdade maior, aceitar sem questionar essas novas ordens proclamadas como divinas, mas que pesam sobre nós como grilhões de dúvidas e tristezas? Não. Não é a cegueira da fé que nos fará caminhar com dignidade, mas sim a coragem de buscar a verdade, de exigir coerência entre o ensinamento e a prática, entre o discurso e a ação. A este povo forte e resiliente eu digo: levantem-se não com armas de ira, mas com escudos de sabedoria e espada de perguntas justas, pois a verdadeira fé não é a que se curva diante da opressão e da contradição, mas a que se mantém erguida, desafiando as tempestades da desonestidade com a força da integridade. Que essa seja a nossa revolução, uma reforma, uma revolução de consciência, uma rebelião pacífica contra a desvirtuação dos nossos mais preciosos valores. Que nosso legado não seja de silêncio e submissão, mas de uma busca incansável pela honra e pela verdade. Peço respeitosamente que o Supremo Concílio da Congregação do Brás responda essa carta diante do povo, para que eles não venham buscar respostas dos críticos.